Seja bem-vinda à segunda temporada do Pode Isso Alê, o podcast onde vamos conversar sobre tudo que a imagem pode transbordar na sua vida. E para iniciar essa segunda temporada, eu estou recebendo Jaqueline Gomes, minha cliente desde 2020, né, Jaque? Conta aí para o pessoal como você chegou até a consultora. Como eu costumo dizer, tudo começou quando ainda era mato. Nossa, eu cheguei era mato aqui mesmo. Nessa época, né? Nós nos conectamos em 2020, mas eu comecei a te seguir em 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia, comecei a acompanhar todo o teu trabalho e 2020 veio a pandemia. Eu sou especialista em experiência do cliente, palestrante, facilitadora, então eu atuava fortemente no presencial, com palestras, treinamentos, consultoria. E 2020, fevereiro de 2020, Ale, você vai lembrar disso, se acenava um dos anos mais potentes que eu tinha previsto, já estava com uma agenda lotada para o primeiro semestre. Também. E aí, nós, né, quem está nos assistindo viveu isso também. Ai, a gente faz planos, Deus ri, né? E aí eu me deparei com o contexto da pandemia, assim como todos nós, só que para o meu trabalho se apresentou um grande desafio que era como continuar levando o meu conteúdo, colaborando com as empresas que queriam se diferenciar na experiência dos seus clientes, sem estar em um palco, sem estar em uma sala de aula presencial. Então, eu parti para a busca do desafio que era naquele momento para minha empresa e para minha carreira, levar meu conteúdo no digital. E aí contratei uma empresa, fiz um planejamento, reorganizei todo o meu negócio e a produtora que eu contratei para filmar o meu treinamento, para ser um treinamento online, olhou para mim faltando 15 dias e disse: "Você tem produtora?" E eu olhei para ela e disse: "Ué, não são vocês? Contratei vocês." Ela disse: "Não, uma produtora de imagem, figurino para pensar a tua roupa, luz, a maquiagem, o cabelo." E eu confesso, faz de conta que ela não tá aqui, eu pensei: ué, eu vou me maquiar? Precisa? Eu vou fazer uma escova? Não precisa. E confesso, tá? Alguns anos depois eu posso fazer essa confissão. Eu pensei: ai, que frescura, que bobagem. Que bobagem. E até porque... Eu tenho conteúdo. Só o conteúdo, só é o conteúdo. Isso que as pessoas O conteúdo esperam. É o que importa. Mas essa é a nossa geração, né? Apesar da nossa diferença de idade, sou mais velha. A gente foi educada para ser muito antes de querer parecer. Exatamente. Para ter esse conteúdo todo e muitas vezes deixando de se preocupar com a forma. Exato, né? Exato. E confesso, e felizmente eu consegui construir essa consciência, tive a consciência, você me ajudou muito nisso, que foi, eu pensei naquele momento, precisa, mas as pessoas vão comprar meu treinamento pelo conteúdo, pela transformação que eu vou proporcionar no negócio e na vida delas com o meu conteúdo. Cheguei a pensar, mas que futilidade. E a empresa que estava me atendendo naquele momento me mostrou a importância, mas confesso, não me convenceu. Até que eu cheguei em casa, abri meu Instagram, aparece na minha timeline a Alexandra mais uma vez. E eu disse: gente, só que assim, pessoal, confesso, tá? Eu pensei: imagina, ela lá do Rio. Vai atender online. Online, na ela época. Vai dar conta disso? Não, e na época eu morava em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, uma região incrível, uma cidade que eu amo, mas que a gente fica com aquela síndrome de quem é do interior, né? Eu fiquei: imagina que ela vai me atender. Depois eu pensei: até parece, um trabalho como esse online não dá certo. Chamei a Alexandra Bastos. Chamou no direct. No direct do Instagram. E disse: olha, escrevi um texto desse tamanho para ela não me dizer não, mas na verdade eu estava me convencendo. E, para minha surpresa... E ela me pegou num mês, porque assim, a pandemia, ela deixou todo mundo muito paralisado nos primeiros meses, mas no segundo semestre de 2020, todo mundo estava cheio de conta para pagar, né? E aí foi um boom de necessidade. Justamente porque a pandemia esclareceu para os mais céticos a importância da imagem. Exatamente. Não interessava quantas pessoas tinha numa reunião online. Você
ia se preocupar mais com a sua imagem. Exato. Ela é impactável. Eu lembro dos meus amigos e amigas executivas me perguntando como é que é essa luz que você usa nas suas lives, que não deixa sombra? O que eu faço? Como é que eu corto meu cabelo? Não dá para aparecer assim na minha reunião? Isso não vai dar certo. Então, a Jaque, ela me fez esse textão para conseguir um espaço na minha agenda. Tá vendo, minha senhora? Você reclama que eu não tenho espaço na agenda hoje? 2020 já éramos assim, né? Mas não desista, tá? Não desista. Aí eu falei, olha, Jaque, esse mês eu tô assim, eu só consigo te atender se a gente fizer dessa forma. Assim, assim, assado, você tem o dever de casa para fazer, topa? Aí ela, topo. Imediatamente. Falei, então você vai me mandar todo o material antes da nossa primeira sessão. Ela me mandou todo o material e a gente começou uma conversa, porque assim, o meu trabalho, ele utiliza a imagem ou visual, o seu rosto, o seu corpo, as suas proporções como ponto de partida. Mas não interessa, quanto mais técnica eu tenho, mais eu sei que eu só sei o que uma mulher quer quando ela fala. Então foi um bate-papo, Foi transformador. Eu lembro duas coisas que marcaram muito para mim. Primeiro, que a Lê me passou literalmente uma lista de tarefas. Eu tinha que mandar fotos do meu rosto em várias posições, eu tinha que mandar lista e fotos de peças que eu tinha, do que eu gostava, do lugar onde ia ser a gravação. E tudo isso já me impactou, que eu disse, nossa, peraí, Jaqueline, não é só a produção de um vídeo. Não é só. E muitas coisas. Perguntei sobre os seus concorrentes. Perguntei qual era o objetivo do treinamento. Para quem se voltava. Qual era o tamanho desse negócio, tudo. Ela já tinha um cenário todo definido, lindo, 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 lindo. Ela já tinha todo o cronograma, todo o conteúdo, mas ela não estava pronta. Não estava insegura e só me dei conta dessa insegurança nesse primeiro momento das primeiras tarefas, porque eram várias informações que eu tinha que passar que eu não tinha domínio, e aí eu me dei conta do quanto eu precisava me preparar mais. E o segundo ponto que foi crucial nesse momento foi nossa primeira reunião online, foi um final de tarde, que era para ser um bate-papo de 2 horas, nós ficamos juntas quase 4 online, 3 horas e meia, 4 horas, e assim, foi quase que uma sessão de terapia, e naquele momento, não só pela pandemia, mas porque eu estava me deparando com um momento que eu parei e disse, Jaqueline, é uma transformação não só porque a pandemia está te apresentando esse cenário, esse contexto, mas pela oportunidade que está se desenhando. E aí nós fomos fazer compras online para complementar. A gente comprou um armário inteiro. Qual foi o único tamanho que foi errado? Gente, teve errado. O blazer. Um blazer, verdade, mas que a gente conseguiu aproveitar. Não, o blazer que eu achei que eu fiz uma recomendação para ela. Olha, Jaque, pelas suas fotos e tal, o blazer vai ser o tamanho X. Ah, Lê, mas é que eu costumo comprar o tamanho Y. Eu comprei diferente. Aí eu perguntei para ela, falei assim, você se incomodaria? Pedimos os dois. O que não funcionar, a gente devolve esse. Vamos fazer isso só com essa peça, porque era uma peça que era muito importante. Aí ela me manda mensagem depois. Era o que você disse. Isso mesmo. Porque tem uma parte que as pessoas não entendem, é que assim, entender o ponto de partida, ele é fundamental para que a gente estime o caimento da roupa, uma vez que você conhece aquela estrutura, né, a modelagem, como ela vai fazer. E alguns dos desconfortos no vestir, eles estão ligados ao tamanho errado e as combinações, muito mais do que... Você conhece muito do meu método, para mim não existe isso de o corpo é assim, só pode usar isso. Não, a gente vai ter resultado diferente e com isso precisa ter estratégias para que aquilo funcione. Mas tecnicamente a gente consegue sim fazer qualquer roupa, vestir qualquer corpo, desde que esteja no tamanho certo. Exato. E aí teve mais um ponto que eu acredito que para quem, né, te acompanha, para quem está interessado nesse papo gostoso nosso aqui, que foi o seguinte,
tinham 2 pontos que me causavam extrema dúvida. Vinha com base em conceitos que eu entendi que eram limitações, que eu via esse tipo de trabalho, esse apoio de forma equivocada, que foi quando eu perguntei para ela o seguinte: mas como que você vai fazer a análise das cores que são adequadas para Jaqueline se a gente vai estar no online? E aí a Lê me deu uma aula que eu entendi que não era isso que ia fazer, não era pra isso. Né? Não era essa a finalidade, não era isso que ia fazer a diferença no que a gente estava construindo. E um segundo ponto, que se eu puder dizer para você que está me assistindo, se você parar de assistir a gente agora, eu vou te dizer o que foi a minha grande transformação que a Alexandra trouxe. Eu estava com um receio do quanto eu precisava ter de orçamento para as nossas compras. E eu estava muito envergonhada de dizer isso para ela, porque eu imaginei assim, meu Deus, ela vai vir com peças caríssimas. E a Ale, de forma muito tranquila, foi me trazendo opções acessíveis, assertivas. E eu lembro até hoje que teve um blazer que ela me indicou, cinza, com um certo brilho. Eu tenho ele até hoje no meu guarda-roupa. Eu uso ele pouquíssimo. Eu acho que no último ano eu não usei ele nenhuma vez. Mas até hoje, eu acho que eu já disse isso pra você, eu nunca consegui me desfazer dele. E em alguns momentos que eu me deparo com aquela Jaqueline de 2020 que a Alexandra mexeu, eu olho para esse blazer. Porque quando a gente foi escolher, conectadas no site da marca, que eu vi o preço, aí eu soltei, eu disse, ah não, esse não, tá muito caro. E aí a Alexandra, com muita sensibilidade, muito cuidado, de forma muito respeitosa, ela me fez observar que eu tinha escolhido anteriormente um outro blazer que era um pouco mais barato, mas não era absurdo. E ela não disse, por que você vai pagar mais caro ou barato? Ela disse assim, o que nesse blazer te impede de fazer um investimento considerando que esse você fez tanto? Ela foi muito cuidadosa. E dali nós fomos para um papo que me transformou, que foi. Ela me perguntou o seguinte, Jaque, se você fosse comprar algo para o seu marido, para sua filha, para sua mãe, para o seu filho, para sua família, fazer alguma coisa para os seus. Esse valor para você seria acessível ou não, ou você pensaria antes ou não? Eu disse, não, compraria imediatamente. E ela não precisou falar muita coisa depois disso. Falei, por que você não está se oferecendo mesmo? Que tá numa base aí de um feminino, né? De muitas vezes a gente oferecer para os outros mais do que a si mesmo. E eu não tô aqui para militar para ninguém não oferecer para os outros, muito pelo contrário. A gente precisa estar só, né, no mesmo nível. E eu percebi que em alguns momentos isso também diz respeito a priorizar quem você ama, porque ao me priorizar naquela circunstância, naquela situação, eu estava olhando para o meu trabalho, que provê o que eu preciso para continuar priorizando os meus. Para a sua família, exatamente. Né? Não só a mim. Então, esse sentimento de, eu estou sendo egoísta, não estou pensando em quem eu amo e tal, eu superei tudo isso e desde então eu não conheço mais esse sentimento. Nós estamos aqui no Rio para mais um encontro. De 2020 para cá já tivemos vários. Alexandra, muitos online. Presencial. Eu já participei da imersão que ela faz nos Estados Unidos, que mudou também o meu negócio. Faço questão de dizer. Hoje, um produto, digamos assim, de maior sucesso na minha esteira é a confraria, que eu falo que ele é um sonho que não era eu que sonhava, era a minha audiência, e foi através, né, dos seus aprendizados que eu decidi quebrar as minhas resistências internas em fazer essa revista de recomendações e criar a confraria. Estamos aí em muitos milhares de assinantes e muito felizes, todos, né? E de 2020 para cá, eu já vi ao Rio
2 vezes fazer consultoria com tudo, corte de cabelo, maquiagem, sessão de fotos, compras, muita orientação. Cada loja que a gente entra, independente do que eu vou comprar ou não, a Alexandra é muito cuidadosa, conhece meu trabalho, está sempre dedicada a entender para me orientar da melhor forma. Já fizemos mala internacional para imersões minhas, já estivemos juntas em Orlando, em que a Ale foi fazer a minha imersão. Muita roupa de palco. Às vezes ela me pergunta, Ale, isso aqui para usar? Eu falei, olha, isso aí no palco não. Porque você pode pisar nessa barra. Essa sandália, ela pode desamarrar. Não vai funcionar bem. Então, você tem que ter um entendimento diferente da imagem. Quando a gente está fazendo uma gravação, você tem um plano que é controlado. No palco, a roupa, ela não pode limitar o seu raciocínio, os seus movimentos, né, a sua palestra, porque é uma transmissão de emoção. Se você tiver qualquer coisa limitando isso, não vai encantar a sua plateia, né? A audiência você vai perder, por quê? Muitas vezes você perde a atenção num palestrante porque ele está usando uma roupa errada e aquilo pixelizou e causa realmente um enjoo. Ou então o incômodo dele com a roupa, que é expresso através daquela pessoa que está sempre se arrumando, sempre se ajeitando e tal, ela chama mais atenção do que a fala. Então, nós somos seres visuais. Esse mecanismo, ele vai direcionar todas as nossas escolhas. Seja no mercado, na hora de escolher um legume, seja numa livraria, para ser atraída por uma determinada capa. Muitas pessoas não entendem que é esse mesmo mecanismo que vai fazer com que as pessoas olhem para nós. Inclusive, eu já lidei com muitos projetos onde a pessoa era muito julgadora de tudo ao redor, mas ela achava que ela era invisível, né? Achava que era invisível. No seu caso, o que faltava era um refinamento, um ajuste pequeno que iria quebrar algumas objeções que poderiam estar te travando no seu crescimento. Então, o seu ambiente era um ambiente dominado por outros homens que se colocavam como líderes, mas eles não tinham o nível de conhecimento que você tinha, comprovadamente, né? Então, a gente, utilizando esses recursos da imagem, esse polimento, essa barreira visual, ela passa a ser negativa para eles, né? Porque você tinha um impacto maior. Negociação com outros clientes, abrir novas oportunidades, porque eu vi que o seu negócio ele cresceu bastante. Então, você fez o produto digital, depois voltou aos atendimentos presenciais, treinamentos e muitas palestras, né? Muito. E foram mudanças sutis que não deixou de ser você. Exatamente, eu não deixei de ser, eu não perdi minha autenticidade, o meu jeito. Pelo contrário, eu acredito que fez também florescer uma Jaqueline que as pessoas só viam depois que me contratavam. E eu tinha muito orgulho das pessoas dizerem assim, nossa, que surpreendente e tal. E eu achava isso o máximo. E eu entendi, peraí, as pessoas precisam acreditar que eu sou o seu valor antes para me comprar. Então eu lembro muito, por trabalhar também com a abordagem do encantamento, inspirado na Disney, eu tinha um cabelão lindíssimo, né, liso, maravilhoso, reto. E um dia a Lê brincou comigo e disse assim, tô pensando o cabelo para sua produção. Você tem alguma restrição? E na hora eu estava mega empolgada, feliz com o processo e confiando plenamente. Eu disse, imagino que você me orientar, tamo junto. Passa uma tesoura. Aí ela virou para mim e disse assim, mas você tá preparada para perder a cara de princesa da Disney? Porque você não é do Mickey, você tem que ser a dona do Mickey, a boss, a chefe. E eu fiquei assim... E aí, naquela hora, eu disse assim, peraí, eu não sou princesinha. E aí a Ale me deu mais uma aula sobre tudo isso. E eu fui entender, eu disse, nossa, então é por isso que falam tal expressão, que eu acho que é legal, mas aí... É porque então... a gente confunde. O que acontece? Quando a gente se valida pela beleza, e a Jaque sempre foi uma mulher muito bonita, muitas vezes isso acaba fazendo com que a gente não perceba
que certos elogios, eles depreciam a parte profissional. Exatamente. Então, eles te tiram desse lugar da liderança, né? De você estar exercendo um papel e colocam num outro papel que não é seu, né? Exato. No caso das missões, das viagens, o papel dela era de uma liderança e uma treinadora em temas muito específicos e não ser guia de viagem. Exato. Não era uma questão de que ser guia é ruim, é só que não era o trabalho dela. Exato, né? exato. Então, comunicava o que eu não fazia e não valorizava de forma adequada o que eu fazia, né? Então não é só a imagem por imagem, não é só para estar bonita, é muito sobre você se sentir bem, sobre você entender quem você é, o seu potencial e mostrar isso para o mundo, né? E não tem como eu não criar conectar, desejo à distância. A imagem serve para criar um desejo de se aproximar. E quando a pessoa ela se encanta depois que te contratou, a questão não é mais com ela, porque com ela você conseguiu a contratação. A questão foram com todas as outras que ficaram pelo caminho, que não te escolheram porque não foram encantadas. Não foram, não me conheceram, não viram quem o eu valor. realmente era. E aí não tem como eu não conectar, né, Ale, com a minha abordagem, com o que eu falo sobre a experiência, que a gente fala muito do que nós somos. Mas no mercado, na nossa atuação profissional, e foi isso que eu aprendi, não basta as pessoas saberem o que você é. Elas precisam entender como você faz as coisas. E como você faz, envolve como você faz para si mesmo. Sim. Né? Então eu falava de excelência. Então como as pessoas vão olhar para a Jaqueline e não vão perceber sinais, códigos de excelência. De excelência. Né? Porque lembro dessa frase que você me disse, né? São silenciosos. Isso é uma linguagem silenciosa, que o cérebro ele vai decodificar imediatamente. Não tem essa história de 30 segundos, gente. Hoje em dia realmente está tudo muito mais acelerado. A pessoa olha e fala, gostei, não gostei. Baseado em quê? Uma série de percepções. Então tem questões do rosto, vai ter do que a gente veste, cabelo, da forma como você expressa a sua educação, mais a sua formação através da sua imagem em movimento. É tudo muito rápido. Exato. E aí, junto com isso, vieram outras grandes transformações que se deram a partir desse ponto de eu preciso fazer as pessoas perceberem o meu nível de excelência, a minha busca por ela, na minha imagem e no meu contexto. E aí veio rebrand de marca, veio investimentos muito mais efetivos em questões visuais que comunicavam alto valor, como por exemplo um PowerPoint. Uma apresentação da Jaqueline, um espetáculo. E aí eu resumo numa palavra que todo esse processo desde 2020, né, que me traz até aqui em 2026, eu passei realmente a usar a intencionalidade de forma estratégica. Sem dúvida alguma, foi uma semente que você plantou, que me ajudou a reconhecer tudo que eu tinha de potencial e, acima de tudo, eu quis muito, né? Falava isso agora há pouco. Poderão dizer qualquer coisa, menos que eu não persigo a excelência. E eu posso dizer que você é parte disso. Quando a gente fala de sucesso, cada pessoa vai ter na sua cabeça o seu conceito de sucesso, mas é importante entender que merece o sucesso não só quem quer muito, mas quem faz por conquistar. Porque pelo caminho vão ficar noites mal dormidas, muita dedicação, a gente vai optar por um caminho que ele nos custa mais no presente, né, com essa expectativa. Precisa ter essa dedicação. E a imagem, ela tem um papel muito importante nisso, porque quando você se vê melhor, isso te dá uma energia que torna você mais capaz de realizar realmente. Com certeza. Né? Subir no palco, consciente, tranquila, de que a minha imagem está comunicando o que eu preciso que comunique para que ela embale meu conteúdo como um todo, para as pessoas não dizerem a palestra era boa, mas ela estava bonita, mas
é tudo junto, tudo realmente sendo complementar para se potencializar, não tem preço. Eu brinco que eu falo assim, tem horas que eu vou escolher uma roupa, uma produção para uma palestra, às vezes eu ouço a voz da Alexandra, olha o ombro desse blazer. Olha o ombro do blazer. Já que tá o visual marcando a cintura. 360, né? Porque não é só estar bem de frente, eu que eu desço do palco. Então, como que as pessoas me veem quando eu volto de costas? Como tá meu blazer atrás? Como tá meu cabelo? Essa fenda tá ofendendo alguém? Né? São coisas que o ângulo. pensava. São coisas que, assim, eu frequento muitos eventos e tal, e a gente acaba sendo impactado, porque não só impactamos, como somos impactados pela imagem. E o que me deixa assim mais desconcertada às vezes é perceber que a pessoa que fez más escolhas não está bem. É muito raro quando a gente vê uma pessoa toda aquele desconforto, ele ultrapassa, a gente sente. Né? E isso foi fundamental porque eu também aprendi a valorizar mais alguns serviços que eram fundamentais para a minha construção. Então hoje, se eu vou para uma cidade, eu já me preocupo de forma com muita antecedência, meu time cuida disso, para ter um cabeleireiro. Hoje eu já tenho cabeleireiros parceiros em alguns lugares por onde eu passo. Me deu uma segurança especialmente para saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é adequado ou não, né? Tudo pode, mas nem tudo convém. Né? Foi ficando, são aprendizados. E me dá uma segurança que eu tenho que subir no palco e fazer o que eu sei da melhor forma. Sem se preocupar com isso. O resto tá tudo preparado, tá funcionando e fluindo com leveza. E isso reforça o prazer e o amor de fazer o que eu faço. Maravilha. Você sabe que eu queria conversar a tarde toda, mas como o tempo da Jaque é super contadinho e ela veio ao Rio para uma série de projetos pessoais, a gente está junta desde ontem, ainda temos uma agenda para cumprir hoje. Eu vou pedir para ela voltar de novo para a gente conversar. É importante, eu sou aluna da confraria. Sou assinante da confraria, estou aqui com você desde ontem, muito feliz porque eu consegui desenvolver o meu olhar para o que é adequado ou não para mim, para o que eu gosto ou não. Então eu faço minhas escolhas lá nas revistas da confraria e sinto assim que eu evoluí. Vim dessa vez para nossa consultoria, mas assim, foi um upgrade agora. Hoje essa viagem é um reposicionamento estratégico para 2026. É um novo momento. Porque a vida se expande e a imagem acompanha. Isso. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Isso é tudo. Vejo você no próximo episódio do Pode Isso a Lei. Se você ainda não está inscrita no canal, não esquece, se inscreve, já deixa o seu like e convida a sua amiga para participar desse movimento.